certo? Tudo bem, gente? Sim. E o restante aí que ficou caladinho, vocês conseguiram entender o que foi que eu fiz? Sim. Tudo bem. Então, letra B, superada, a gente já conseguiu resolver ela. Vamos para o próximo item, que é o item C. Deixa eu só escrever aqui. A letra C me diz que o seno de A vale 3/5 e o desenho do triângulo, vixe Maria, o desenho do triângulo está mais ou menos assim. O ângulo reto está aqui. Aqui nessa quina é o nosso ângulo A hipotenusa vale 2, um cateto vale x e o outro cateto vale y. Bom, e aí? Alguém se habilita para fazer essa questão? Hein, amados? Alguém se habilita? Olha, a gente tem aí a grandeza seno, certo? Para calcular o seno, eu preciso de quais elementos do triângulo? Lembra aí da fórmula do seno? O oposto dividido pela hipotenusa. Isso, então eu preciso do cateto oposto ao ângulo e da hipotenusa. A hipotenusa muda de lugar? Ah, o quê? A hipotenusa muda de lugar? Ela deixa de ser quem ela é? Não. Não, a hipotenusa é uma coisa fixa, certo? E nesse caso, quem seria o cateto oposto a A? O x. O x. Então, pelo dado da questão, já tem como eu descobrir de cara quanto vale o nosso x, certo? O nosso cateto oposto. Então, eu sei que o cateto oposto dividido pela hipotenusa tem que dar, com certeza, quanto? 3/5. 3/5, porque é o valor do seno do A que ele deu lá no início da questão, certo? Pronto. Se eu quero saber o valor de x, tá vendo esse 2 aqui, ó? Ele tá dividindo o nosso x, certo? Se eu quero isolar o x, eu pego esse 2 e passo para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, se no primeiro membro ele divide o x, no segundo membro ele tem que fazer o que com a fração? Que tá lá? Multiplicar. Então, de uma maneira bem simples, eu digo que x é igual, então, a 2 vezes 3. Tranquilo? Como é o produto de um número inteiro por uma fração, como é que eu devo proceder? Eu pego o meu número inteiro e eu multiplico pelo numerador da fração. Então, 2 vezes 3/5, eu posso fazer 2 vezes 3 dividido por 5. Dá isso aqui, ó. Que é igual a 6/5, certo? Tudo certo? De boa na lagoa? De boa. Beleza. Então, deixa eu anotar aqui em cima o valor que a gente já descobriu. A gente descobriu que o nosso x vale 6/5. Ops, deixa eu separar as questões. Pronto. Agora, eu vou redesenhar o triângulo com os dados que a gente já tem, certo? Deixa eu subir aqui.
Então, o nosso triângulo, na verdade, está assim. Tá? Finge que esse triângulo tá certo aí, viu? A hipotenusa mede 2, o nosso cateto mede 6 quintos, e eu tenho um y aqui que eu ainda não sei quanto equivale. E aí, o que é que a gente vai usar para descobrir o valor de y? Teorema. Teorema de quem? Pitágoras? Pitágoras. Então, novamente, cansativamente, a gente sabe então que a nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 6 quintos ao quadrado mais y ao quadrado, certo? De boa? De boa. Desenvolvendo esses quadrados, o que é que a gente tem? 2 ao quadrado é 4. Isso é igual a... A gente agora tem uma potência de fração. Como é que fica isso? Que propriedade de potência a gente usa? É parecido com o que a gente fez com radical. Se a gente tinha o radical de uma fração e a gente separou isso numa fração de radicais, para a potência deve ser a mesma ideia, né? Se a gente tem uma Vai ser de potência de 6 e de fração, 5. tem que ser uma fração de potência. Então, vai ficar 6 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Já escrevendo, o valor de cada potência dá quanto? 36 sobre 25, certo? E eu sei que isso eu tenho que somar com o nosso y ao quadrado. Como eu quero isolar o y, eu deixo ele quieto num canto e eu passo 36 sobre 25 para o outro lado com o sinal trocado, certo? Então, eu posso escrever o seguinte: y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado menos 36. Opa, 4 ao quadrado o quê? Tô doida. 4 menos 36 sobre 25. E aí, alguém pode me dar o resultado já dessa subtração aí de um número inteiro por uma fração? Quanto é 4 menos 36/25? Eu acho que essa vez não acontece que a senhora fez. Vai juntar o 4 com o 36. Aí, ao invés de ser menos 4, vai ser tipo mais 4. Não entendi, Adriana. Sua voz ficou meio ao fundo. Tem como se repetir? Será que não vai juntar o 4 com o 36? Tipo, numa fração só e o 26 embaixo? Só que ao invés de ser menos, vai ser mais. Então, não sei se vai dar muito certo, não. Vamos lá. Vamos deixar isso daqui mais emocionante. Quem resolver isso daqui, com certeza absoluta já vai estar passado nesse ciclo. Nem que seja arrastado com 6 mesmo, mas vai estar. E aí? Não vale calculadora, viu? Eu quero o resultado em fração. Nem sei como é que bota isso na calculadora. Eu tô tentando para calculamento, né? E aí, senhores? Gente, eu tô dando a oportunidade de vocês já estar passado no ciclo antes mesmo dele começar de verdade. E ninguém me Ela poderia respondeu. usar a mesma coisa que foi feita em cima, tipo na multiplicação do 2 com 3 quintos? Então, eu devolvo essa pergunta para vocês. Eu posso? A gente pode Seria fazer a mesma 36, coisa. 21? Oi? 36 por 21? Como foi que você fez essa conta? Eu tirei o 4. 4 Tirou 4 menos. de onde? Ali, ó. O y no quadrado igual a 4 menos.
A gente está fazendo uma Simplificar. subtração entre um número inteiro e uma fração. Lembrem aí de revisão de operação com frações do oitavo ano, porque isso é assunto do oitavo ano. Simplificar. Oi? Tipo assim, simplificar por 3, diminuindo. Então, não sei. Eu quero. Só me deem o valor inteiro da fração que vai dar esse resultado aí. Me digam aí quanto é que vai dar. Nada? Meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, a gente tem que fazer revisão nisso aí, viu? Nada? Cento e 119 sobre 25? Com certeza? Acho que não, hein? Principalmente porque a gente está fazendo uma subtração. Tá, vamos lá. Deixa eu arrastar aqui pro lado para a gente fazer essa conta. A gente tem 4 menos 36 sobre 25. 4 está escrito em forma de fração? 4 é um número inteiro ou um número fracionário? Inteiro. É um número inteiro. Mas eu posso transformar ele numa fração de que forma? Fazendo Colocando 4 embaixo. dividido por 1. Exatamente. E aí, eu vou repetir o restante da questão, né? 36 sobre 25. Pronto, agora eu estou fazendo a subtração de duas frações. O que é que a gente precisa prestar atenção numa operação de soma ou subtração entre frações? A gente tem que olhar para o denominador, certo? Se os denominadores são diferentes, a gente pode fazer a operação logo de cara? Não. 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 A gente precisa transformar todo mundo, a gente tem que dividir todo mundo em partes iguais para fazer somas proporcionais, certo? Para isso, então, eu preciso descobrir um número que divida todo mundo em partes iguais. É por isso que a gente pega o menor múltiplo comum. Pergunta: quem é o menor múltiplo comum, ou melhor, o MMC, entre 1 e 35? 25, perdão. 25, que é o denominador ali da outra Seria o fração. próprio, Oi? seria o próprio 25. Porque É o próprio um, 25. Porque eu posso, como eles não são múltiplos, 1 e 25, eu posso multiplicar os dois então. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Já que eu descobri que o MMC entre 1 e 25 é o próprio 25, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar cada fração dessa operação por uma nova, só que o denominador de todo mundo agora vai ser igual e vai ser igual a 25, tá bom? Então, por exemplo, a primeira fração era 4 sobre 1, certo? Eu não sei quem é o numerador, mas eu sei que o denominador agora com certeza tem que ser 25, certo? Certo? A gente tinha essa operação de frações, certo? A gente vai trocar tanto a primeira quanto a segunda fração por uma nova, só que o denominador de todo mundo agora tem que ser igual a 25, certo? O que eu fiz foi, eu vou trocar 4 sobre 1 por uma nova fração, só que o denominador, ao invés de ser 1, vai ser 25, certo?
Se o denominador antes era 1 e agora é 25, eu multipliquei o denominador por quanto? Por 1, Calma. É essa fração aqui que a gente está fazendo. 25. Eu multipliquei o denominador por 25. Como eu não quero alterar o valor da minha fração, se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, antes o meu numerador era 4. Agora tem que ser 4 vezes 25, certo? Para não alterar o valor da minha fração. Lembra sempre, quando a gente quer trocar uma fração por uma outra equivalente, a mesma operação que a gente faz no numerador, a gente tem que fazer no denominador e vice-versa. Tudo bem? Como nesse caso, eu alterei multiplicando o denominador por 25, eu sou obrigada a fazer a mesma operação no numerador. Então, eu tenho que trocar 4 por 4 vezes 25, que dá quanto? 100. 100. E aí eu tenho menos, e a fração antiga lá era 36 sobre 25, né? Eu mudei o denominador? Não. Não. Se eu não mudei o denominador, então eu também não posso mudar o numerador. Então, eu vou repetir o 36 lá em cima. Agora sim, a gente tem uma soma de duas frações, ou melhor, uma subtração de duas frações, e o denominador das duas é igual. Agora sim, eu já posso fazer a operação direta. Mas como é que a gente procede? A gente repete o denominador e agora sim faz o que a operação manda lá em cima nos numeradores, certo? Se eu tenho uma subtração, então eu tenho que fazer 100 menos 36. Dá quanto isso? 64. 64. Então, aqui embaixo a gente tem que y ao quadrado tem que ser igual a quanto? Nossa conta foi feita em vão, foi? 60. Isso aqui que eu desenvolvi foi exatamente essa conta aqui, ó. 64 sobre 25. 64 sobre 25. Agora, novamente, eu tenho uma raiz, uma potência lá no meu y. E eu quero que ele suma. O que é que eu tenho que fazer? Passar a raiz quadrada dos dois lados. Corta, corta, sobra aqui y é igual a raiz de 64 sobre 25. Novamente, raiz de fração, a gente troca por fração de raízes. Então, nosso y vale raiz de 64 dividido por raiz de 25. Certo? Raiz de 64 é quanto mesmo? Raiz de 64 é quanto mesmo? Qual o número que é ao quadrado da 64? 8. 8. 8. Então, raiz de 64 é 8. E raiz de 25 é quanto? 5. 5. Então, a gente descobriu que o valor de x é 6 quintos e y é igual a 8 quintos. Certo? Deixa eu ver se não tem uma questão um pouquinho mais difícil aqui. As questões são muito simples. Pronto, a próxima questão é muito boa. Eu só não sei se vai dar tempo de fazer ela toda, mas ela é muito boa. Vamos pular já para essa quarta questão aqui. A quarta questão diz o seguinte. Quarta questão. Ele dá um triângulo retângulo. O ângulo reto está aqui.
Ele diz que a hipotenusa vale x mais 4, um cateto vale x, o outro cateto vale x mais 2. O ângulo A está aqui em cima. Ele pede que você determine seno de A. Ah, tem um ângulo B aqui também. Seno de A, cosseno de A, seno de B e cosseno de B. Mas ele quer valor numérico para isso. Ele pede que a gente primeiro encontre o valor de x e depois determine esses caras aí. Alguém tem alguma ideia do que fazer para resolver essa questão? A gente Novamente, vai ver primeiro. essa daqui é boa. Essa daqui é boa. Quem acertar aí já vai ter meio caminho andado para já estar passado na disciplina desse ciclo. A gente vai ver primeiro o seno de A, que é o cateto oposto, vira a hipotenusa. Certo. Mas eu quero o valor numérico, então eu preciso descobrir o valor de x antes, não? Como é que a gente faz para descobrir o valor de x? Vamos pensar. A gente tem um triângulo retângulo aí dentro e que todos os lados têm um x, com certeza, em comum. Eu não sei o valor numérico deles, mas eu sei que, com certeza, por exemplo, a hipotenusa é um x mais 4. Um dos catetos mede x. O outro cateto mede x mais 2. Então, deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma relação que eu posso usar para descobrir o valor desse x, não? Triângulo, retângulo, tem alguma coisa, tem algum teorema que eu posso usar que relacione catetos e O hipotenusa? teorema de Pitágoras, né? Inclusive, Teorema de muito bom. Pitágoras. Então, vamos tentar usar o teorema de Pitágoras para ver se a gente sai para algum canto, tá bom? Então, eu sei que a hipotenusa, que é o x mais 4, isso tudo ao quadrado, tem que ser igual ao primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, certo? Eu estou colocando entre parênteses porque é diferente de você fazer x mais 4 ao quadrado. Isso daqui é completamente diferente disso daqui, viu? Por quê? Quando você escreve dessa forma aqui, você só está elevando o 4 ao quadrado. Quando você escreve isso daqui, você está elevando essa soma inteira aqui ao quadrado. Percebe? Por isso que é importante a gente não esquecer nunca de pôr os parênteses. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Pronto. Isso daqui é a hipotenusa, né? Porque está de frente para o ângulo de 90. Os outros dois são catetos. Por isso que a nossa fórmula ficou dessa forma aqui. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Na verdade, nossa aula vai acabar agora. Então, Antes que os expulsos todo mundo de novo. vamos fazer o seguinte. Por favor, tirem print aí dessa tela. Eu quero que vocês resolvam essa questão. Ou seja, primeiro, descubra o valor de x. Segundo, encontre quem é seno de A, seno de B, cosseno de A e cosseno de B. Eu quero que vocês façam isso daí e mandem para o meu e-mail, gente. Por favor, para o meu e-mail, não pelo WhatsApp, de forma nenhuma. E não mandem também para o meu e-mail pessoal.